Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Projeto Corpo Consciente e hoje eu quero começar esse vídeo com uma pergunta simples e direta. Alguma vez você já ouviu que você sente demais? Ou alguma vez você já ouviu que as suas escolhas, as suas decisões são demasiadamente influenciadas pelo seu sentir? Pois então, muitas vezes eu ouvi isso ao longo da minha vida. E a gente vive numa sociedade onde somos estimulados a agir pela lógica e pela razão. Então, cada vez que agimos pelo nosso sentir, pode ser que a sociedade nos veja como pessoas fracas, como pessoas impulsivas ou como pessoas extremamente emocionais. No entanto, o que as pessoas não percebem é que, na realidade, quando conseguimos seguir esse sentir, é como se estivéssemos alinhando toda a coerência do nosso corpo. Porque esses três grandes centros, entre sentir, pensar e agir, eles precisam estar interconectados para que a gente consiga ter fluidez. E esse sentir, que muitas vezes acontece no corpo, em forma daquele nó da garganta, em forma daquela contratura, em forma também daquela expansão, ele tem que ser calado, ele tem que ser freado. Então a gente vai começando a deformar esse corpo e vai começando a tentar de alguma maneira nos moldar com o que a razão está falando ou com o que a sociedade acha que é o certo. E percebe que essas vozes na nossa cabeça muitas vezes não são as nossas vozes. Essas vozes da nossa cabeça, da consciência, muitas vezes são esse grande pensamento coletivo do que é certo, do que é errado. Esse grande pensamento ancestral que vem desde lá das nossas bisavós. Esse grande caminho que já traçaram para nós e que a gente só tem que seguir. Aquelas vozes de que quando éramos crianças, isso é certo, isso é errado, e vão moldando toda a nossa vida. Mas quando muitas vezes nós temos coragem de silenciar essas vozes, entrar em conexão com o nosso sentir, ouvir o nosso coração e seguir o nosso caminho, a gente começa a perceber que esse caminho que a gente segue é um caminho muito mais leve, um caminho muito mais fluido, porque é um caminho que consegue trazer essa coerência entre centros, que consegue trazer uma maior ressonância com o seu aprendizado, com a sua essência, e tudo acaba se tornando muito mais fluido. E mesmo assim, a gente ainda busca a validação das pessoas que amamos, porque a gente quer que as pessoas entendam o que a gente sente. Mas algo que a gente tem que compreender nessa grande estrada é que o nosso sentir, ele é totalmente intransferível e muitas vezes as pessoas não vão nos compreender. E a gente tem que parar de buscar tanto essa validação, porque esse buscar a validação faz com que a gente fique tentando entrar nos moldes ou fique tentando frear esse fluxo do sentir. É como se a gente quisesse seguir aquele caminho, mas como nossos amores, nossas pessoas queridas não estão de acordo, a gente começa a frear. E aquele fluxo que era para ser leve, aquele fluxo do sentir que levaria você para o seu caminho, acaba sendo estagnado. É como se fosse uma veia que está lá percorrendo sangue e você começa a fazer uma vasoconstrição. Então todo aquele fluxo ele começa a diminuir e assim é o fluxo da vida. Então percebe o quanto a gente tem que ter coragem para sentir. E a minha pergunta que eu quero deixar você hoje, a partir desse vídeo, eu quero perguntar em qual parte da sua vida você não está conseguindo tomar as decisões a partir do seu sentir. Em qual parte da sua vida você está escutando muito mais as vozes externas do que as vozes internas. E o meu convite é que você consiga, de alguma maneira, silenciar a mente, indo para a natureza, fazendo uma meditação, fazendo uma respiração, entrando em contato com o seu corpo, para que você realmente consiga escutar esse sentir. E a partir desse escutar, você comece a dar passos mais firmes, passos mais coerentes com a sua essência e com a sua trajetória. O meu grande papel hoje é ajudar as pessoas a se reconectarem com o seu corpo, se reconectar com o seu sentir, acabar com essas amarras corporais, fazendo com que a gente consiga, de uma maneira mais leve, fazer esse grande caminho lindo que é a vida. Então, se fez sentido para você esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, para quem vocês acham que também vai fazer sentido e para que a gente possa espalhar o quanto é importante a gente se conectar com o nosso sentir e o quanto o seu sentir é o seu caminho de cura. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.